Filipenses capítulo 2, em o nome de Jesus. A partir do versículo 5. Filipenses 2, 5. Glória a Deus. Tem um filme, eu peguei pouco DVD, a gente vai fazer o sorteio no dia das colunas, no último dia, e fala o drama de uma jovem que ficou grávida, ela tem que decidir se dá a luz ou não. Ela até ia passar no cartão, pegou para mim também, mas veio muito pouco, né? Não vou dar só para o povo, em nome de Jesus. Tá comigo assim, ela vai ter sorteio naquele esquema no último dia, em nome de Jesus. Filipenses capítulo 2, quem achou, digam graças a Deus. Versículo 5, ele diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e a morte de cruz. Digam glória a Deus. Então, aqui o Espírito Santo, pela boca do apóstolo Paulo, ele fala algo muito importante, que nós temos que ter esse mesmo sentimento. Qual, pastor? O sentimento da obediência. Jesus, eu até escrevi aqui no meu esboço, a virtude maior de Jesus foi a obediência. Por quê? Ele deixou a sua, vamos colocar, qualidades, privilégios de Deus. Ele estava no seu controle, dominador de tudo. A Bíblia nos ensina que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas o Pai olhou para Jesus, como um Deus Filho, e falou: olha, eu quero que você vá lá e vá pagar um alto preço, porque eu quero a salvação de todas aquelas pessoas. Jesus, ele podia falar: mas Pai, dá uma olhada, que rebeldia, que povo pecador, não merece o meu sangue, não merece o meu sacrifício. Mas ele simplesmente não questionou, ele simplesmente obedeceu. E a Bíblia diz que ele veio em forma de homem. Observa aqui novamente o versículo de número 6, que sendo em forma de Deus, ele, o próprio Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, não deixou a prepotência, o orgulho. Não, a minha posição não posso ser rebaixado, eu sou Deus, eu vou ficar nessa posição. Não, ele simplesmente quis a obediência, ele simplesmente obedeceu. E ele diz no 7, lendo novamente: mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens. Então ele fez isso por quê? Por obediência, por amor a cada um de nós. E é isso que Deus espera do seu filho. É isso que Deus espera da sua filha. Por quê, pastor? A obediência. Que quando a pessoa ouve o que Deus fala, quando a pessoa sabe da vontade do Senhor, ela não busca fazer a vontade dela, ela busca fazer aquilo que Deus quer. E muitas vezes conhecemos a vontade de Deus, sabemos da palavra do Senhor, sabemos o que nós temos que fazer, e muitas vezes não fazemos. É o nosso erro maior. É muitas vezes deixar a rebeldia tomar conta. Observa aqui, o versículo 8 agora: e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte. E ele sabia que ia ser morte. Ele sabia daquele calvário, daquela situação, ele sabia do sofrimento, ele sabia dos cravos que iriam ser colocados em suas mãos, ele sabia de tudo, e mesmo assim ele obedeceu, para que hoje pudéssemos alcançar a salvação de Deus, através de uma obediência. Ainda que ele foi necessário ser humilhado, como diz aqui, versículo 8 novamente: e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, conforme está aqui, sendo obediente a Deus. Ele não se importou com outra coisa, ele quis somente agradar a Deus, ele quis somente obedecer a Deus. E qual foi o resultado? Versículo 9: pelo que também Deus o exaltou soberanamente. Deus fez Jesus crescer de tal forma, a qual a Bíblia Sagrada ensina que ao nome dele, nenhum, nada,
todo joelho é obrigado a se dobrar. Todas as pessoas é obrigado a se render. Todos os mundos, tanto o do alto espiritual, o mundo de Deus, quanto o nosso mundo. Ele diz aqui, lendo novamente o versículo 9, pelo que Deus também o exaltou soberanamente, ele deu um nome, que é sobre todo nome. Mas por que Deus o exaltou? Por que Deus honrou Jesus? Porque Jesus, ele simplesmente obedeceu a Deus. Quer ser uma pessoa exaltada? Quer que Deus te exalte? Quer que Deus realmente te dê crescimento? Quer que Deus honre a sua fé? Quer que Deus faça uma obra especial na tua vida? Pastor, eu quero. Seja uma pessoa obediente. Seja aquela pessoa que quando Deus falar, faça. Não coloque obstáculo. Não coloque empecilhos. Pessoas que colocam ali situações, às vezes até para fazer a obra de Deus. Deus tem chamado, Deus tem dado um compromisso e a pessoa fica colocando, não, mas a minha idade, não, mas o meu trabalho, não, mais isso, não, mais aquilo. Amigo, amiga, acorda. Deus lhe dá uma condição, Deus quer fazer algo especial na tua vida, mas o que nós temos que fazer? Obedecer mais a palavra dele. Obedecer quando ele fala, não importa a situação, é o que Deus manda, é o que Deus fala, é o que eu tenho que fazer. Eu não tenho que fazer a minha vontade, eu tenho que fazer a vontade de Deus. E muitas vezes, não fazemos, entristecemos o coração do Senhor. Deixa aqui marcado, você vai ver um exemplo de alguém que sabia a vontade de Deus, não fez e entristeceu o coração do Senhor. Deixa aqui marcado, 1 Samuel, corre lá em nome de Jesus. Primeiro livro de Samuel, capítulo 15. Glória a Deus. Primeiro livro de Samuel, capítulo 15, em nome de Jesus. Amém? Primeiro livro de Samuel, capítulo 15. É fácil, não é difícil. Versículo 1 em diante. Achou, irmão, graças a Deus. Olha só o que está escrito, primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versos 1 em diante. Então disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora a voz das palavras de quem, irmãos? Do Senhor. É a palavra que Deus estava ali falando com Saul. Versículo 2: assim diz o Senhor dos exércitos: eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como se lhe opôs no caminho, quando subia do Egito. Vai, pois, agora, e fere a Amaleque, e destrói totalmente tudo o que tiver, e não lhe perdoes. Porém, matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até os peitos, desde os bois até as ovelhas, e desde os camelos até os jumentos. E Saul era a ordem de Deus. Saul tinha que fazer o quê? Simplesmente obedecer. 4. E Saul convocou o povo e os contou em Telaim, 200.000 homens de pé e 10.000 homens em Judá. Chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscada no vale. E disse Saul aos queneus: ide-vos, retirai-vos, e saí do meio dos amalequitas, para que vos não destrua juntamente com eles, porque vos usaste misericórdia com todos os filhos de Israel, quando subiram do Egito. Assim os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Então feriu Saul os amalequitas, desde Avilá até chegar a Sur, que está de frente com o Egito, e tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu de espada. De mão, glória a Deus. Então, qual era a ordem do Senhor? Alguém lembra? Destruir tudo. Quando a palavra de Deus vem, é para a pessoa executar. Não é para ela fazer um julgamento. Não, a palavra de Deus diz isso, mas vamos relevar.
vamos fazer desta forma. Não. Eu tenho que ser simplesmente obediente. Eu não tenho que deixar o sentimento atrapalhar. E às vezes nós deixamos o nosso sentimento atrapalhar uma decisão daquilo que Deus fala, daquela decisão que a pessoa tem que tomar. A pessoa não tem que ser influenciada pelo seu próprio sentimento. Ela tem que tomar uma atitude em obedecer aquilo que Deus fala. Qual foi o erro que Saul? Ele simplesmente viu uma tradição que na época das guerras, os reis traziam vivo. O rei que venceu trazia vivo o rei que perdeu a sua guerra, a sua batalha. Era uma tradição. E ele se colocou naquela tradição. O homem de Deus, a mulher de Deus, não tem que viver de tradição, até mesmo religiosa. Ela tem que viver da palavra de Deus. É o que Jesus fala, que nós temos que viver de toda a palavra que sai da boca de Deus. Não temos que viver diferente. Deus falou, veio a palavra, uma meditação que você lendo a Bíblia, num culto que você ouviu, na pregação, seja onde for, Deus mandou, Deus falou, obedeça. Ainda que venha doer, ainda que seja algo que você tem que fazer, meu Deus, mas eu vou obedecer. Porque o Senhor está mandando, o Senhor é Deus, eu sou servo. Ele aqui cometeu esse erro, ele simplesmente deixou o rei vivo, não era para ter deixado. Continuando, versículo 9, Esaú e o povo perdoaram Agag e o melhor das ovelhas. Eu dou melhor. O Senhor Deus havia falado para destruir todos os animais. Perdoou o melhor das ovelhas e das vacas e da segunda sorte. E os cordeiros e o melhor que havia, e não quiseram destruir totalmente. Porém, a toda coisa vil e desprezível destruíram totalmente. E o que aconteceu por causa desta atitude? Versículo 10. Olha o versículo 10. Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: arrependo-me de haver posto a Saul como que, irmãos? Como rei de bom, glória a Deus. Qual foi o sentimento do Senhor? Me arrependo de ter posto Saul como rei. Não deixe Deus se arrepender de uma atitude sua. Não deixe Deus se entristecer com uma atitude sua. Você sabe da vontade de Deus, pastor? Eu sei. Você sabe o que tem que ser feito, pastor? Eu sei. Então por que não faz? O Senhor Deus se arrependeu. Imagina só, Deus se arrepender de uma atitude nossa. Mas por quê? Procedimento. Atitude errada. Até quando? Ah, pastor, mas o senhor sabe, né? É porque esse negócio daqui, se eu não fizer, o que vai acontecer? O Senhor Deus diz que Ele honra aqueles que honram Ele. Se você honrar a Deus, Deus vai lhe honrar. Mas quando Ele vai lhe honrar? Quando nós resolvermos obedecer completamente o que Ele diz. Não obedecer pela metade. Se Ele diz para você ser santo, tem que ser santo. Não é santo pela metade. É uma semana viver em santidade, a outra semana viver em pecado. A outra semana ficar cobiçando o que não deve. A outra semana ficar assistindo o que não pode. A outra semana ser aquela pessoa com respeito à palavra, mas estúpido dentro de casa. Ignorante. Não, é ser homem de Deus todos os dias. É ser mulher de Deus todos os dias. É ser um testemunho a qual Deus quer. Deus não quer que a pessoa seja de dupla personalidade. Ela tem que ser uma só. Ela tem que ter o Espírito de Deus na vida dela. E o Espírito de Deus, ele é o quê? Ele é santo. Convém que a pessoa seja o quê? Para que o Espírito de Deus possa estar nela. Seja santo. Então é isso que Deus está falando. Ele se arrependeu. Não deixa Deus se arrepender de você. Não deixe Deus se arrepender de uma atitude errada a qual você possa estar fazendo. Lendo aqui novamente o 11. Arrependo-me de haver posto a Saul como rei. Que coisa triste. Tem muitas pessoas que estão ficando ali arrependidas por uma posição que ela colocou. Por quê, pastor? É aquela pessoa: Deus, me dá esse negócio, Deus, me dá esse emprego, Deus, me dá isso. E quando Deus dá, aí ela esquece Deus. Deus está se arrependendo. Então, olhando, me arrependo de ter colocado Saul nessa posição. Me arrependo de ter colocado Maria nessa posição. Me arrependo de ter colocado fulano nessa posição. Por quê? Porque não está ouvindo a minha voz. Porque não está dando ouvido à minha palavra. Porque não está dando ouvido àquilo que eu digo.
coisa séria. Deus não quer que você o sirva pela metade, mas que o sirva por inteiro. Continuando aqui a leitura do 11, que nós não terminamos. Arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não me executou o que, irmãos? As minhas palavras. Qual foi a virtude de Jesus? A obediência. Ele precisou deixar ali as suas prerrogativas, privilégios de Deus, um conforto como soberano, e veio em forma de homem. Sofreu. Jesus sofreu? Sofreu ou não sofreu? E como sofreu? Ele sabia? Sabia. Mas ele preferiu obedecer. Por isso Deus o exaltou. Aqui Deus deu uma ordem. Ele preferiu fazer do jeito dele. Deus o exaltou? Mas ficou como? Aqui com Saul, Deus o exaltou, ficou arrependido. Deixa Deus te exaltar quando você resolveu obedecer. Não é do seu jeito, não é do nosso jeito, é do jeito da palavra. Me arrependo. Na parte final, novamente, aqui do 11. Não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou toda a noite e clamou ao Senhor. Ele ainda tentou, Samuel. Deus tentou interceder, tentou, mas não teve jeito. Versículo 22. Dá um chego direto para o versículo 22. Você vai ver o que Deus fala. Porque Samuel orou, buscou, conversou com Saul. Aí Deus fala algo. Versículo 22. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Em outras palavras, estou falando aqui, o maior prazer para Deus não são os sacrifícios, mas o maior prazer para Deus é quando a pessoa obedece a sua palavra. É o maior prazer do Senhor Deus. Coloca isso no teu coração. Seja uma pessoa a obedecer a palavra. Seja uma pessoa a fazer a vontade do Senhor. Aquilo que está escrito na Bíblia Sagrada é o que nós devemos fazer. Não aquilo que uma religião ensina, uma doutrina humana diz, mas quando o próprio Deus, na sua Escritura Sagrada, ele determina, a pessoa obedece, a pessoa agrada ao Senhor. Então, lendo de novo aqui o 22, porém Samuel diz: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Não, obedeça. Ele diz, continuando: eis que o obedecer é o que, irmãos? Melhor do que o sacrificar. Então faça isso. E o atender melhor do que a gordura de carneiros. Poxa, o melhor para Deus é a obediência. Melhor é obedecer do que sacrificar, do que fazer tantos votos com Deus, do que fazer tantas promessas para Deus. Ele prefere mais que você obedeça, porque dentro da obediência é onde Ele vai lhe honrar. Dentro da obediência, aonde Ele vai lhe abençoar. Jesus, Ele sabia disso. Por isso que Ele não buscava fazer a vontade dEle, por isso que Ele veio em forma de homem na sua obediência, por isso Deus o exaltou. Ele diz isso novamente lá em João, capítulo 7, então chego lá em nome de Jesus. Evangelho de João, capítulo 7. Glória a Deus, irmãos. Semana toda a gente estava pedindo a Deus: Deus, me dá uma palavra para Santa Ceia, para falar com o povo, falar comigo, falar com todos. João capítulo 7, quem achou de graças a Deus? Versículo 16, capítulo 7, 16 diz: Jesus respondeu e disse: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me. Em outras palavras, gente, o que eu faço não é por conta minha, não é minha direção, é a direção de Deus. O que eu faço, não faço por mim, faço na direção daquele que me enviou. Eu não estou inventando doutrina, não estou alterando a vontade do Pai, eu estou fazendo o que o Pai mandou. Por isso ele era bem sucedido. Por isso que aonde ele entrava, milagres
acontecia. As pessoas eram transformadas. As pessoas eram salvas. Por quê? Porque ele obedecia, fazia da maneira que Deus mandava. Então, lendo de novo aqui, coisa séria, profunda esse versículo. Jesus respondeu e disse-lhes: a minha doutrina, a minha disciplina, o meu ensinamento, a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Pessoa, para agradar a Deus, ela tem que andar da maneira que Deus manda. Ela tem que andar da maneira que Deus quer, não da maneira dela. Por isso, lembrando lá no livro onde nós começamos, na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, Deus pôde exaltar a Jesus. Vamos voltar para lá, onde nós começamos? Em nome de Jesus. Capítulo 2, versículo 9, não é isso? Nós paramos. 2:9. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, ele deu um nome que é sobre todo. Deus, pela sua obediência, exaltou a Jesus Cristo. Vamos ler novamente 8. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. A virtude de Jesus foi a obediência. Quer ter virtude de Deus? Seja uma pessoa obediente. Seja uma pessoa que, quando a palavra vem, não questione. Ainda que venha a ser difícil. Como assim, pastor? Ele diz para nós orarmos pelos nossos inimigos. Talvez você é uma pessoa que é perseguida na empresa que você trabalha. Talvez uma pessoa injustiçada aonde você trabalha. Na sua casa vai ser humilhada. É o filho que não lhe reconhece. Talvez uma situação do marido, a esposa, um dos dois ali, ambas as partes. Talvez um ali querendo humilhar o outro. Mas o que Deus pede? Perdoar. Para você amar esta pessoa que está te ofendendo. Pastor, é difícil, mas é mandamento de Deus. A pessoa está me perseguindo, Jesus tem misericórdia. Jesus abençoa. Jesus, essa pessoa não sabe o que faz. Eu não tenho que deixar a mágoa entrar no coração. E às vezes tem mãe que o coração está ferido. Porque talvez um filho a rejeitou. Porque talvez um filho mal liga para ela. Porque talvez um filho não está mais reconhecendo aquela dedicação de mãe. Se casou, foi para o mundo dele, ou para o mundo dela, e ela hoje está vivendo um mundo, talvez até só, esquecida. Não, Jesus, por que meu filho não jeito? Não tem culpa de nada. A pessoa não tem que deixar a mágoa entrar no coração. Ela tem que fazer o que Deus quer. E Deus manda o quê? Que a pessoa perdoe. Que a pessoa continue amando. Não é porque eu estou sendo injustiçado, não é porque eu estou sendo perseguido que eu vou ficar chorando, lamentando, revoltado com a vida. Não, Deus manda eu esquecer, Deus manda eu perdoar. É isso que Deus fala. Então Deus pôde ser exaltado, por quê? Porque Ele foi obediente e obediente até a morte. Isso é para todos. O filho quer ser, você que é filho, quer ser bem sucedido, pastor, quer ser abençoado. Aí é Efésios capítulo 6, a obediência para Deus e a obediência também para as pessoas. Olha só. Está aí do lado. Efésios capítulo 6, está bem do ladinho. Versículo 1. Isso aqui é mais para os filhos. Vós, filhos, sede o que, irmãos? Obediente. Você que é filho, está sendo obediente a seu pai, a sua mãe? Ah, pastor, de vez em quando não, tem que ser sempre. Tudo. Você acha que o verdadeiro pai, a verdadeira mãe quer o bem ou o mal para o seu filho? O bem. Às vezes ele não dá, mas não dá porque sabe por quê, não é verdade? Sabe por quê. Sabe? Não tem que questionar, tem que obedecer, só isso. Vai ganhar louvor de Deus. Vós, filhos, sejam obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai, a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessas. E o que mais que ele diz? Para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. Ai, que promessa linda. Então obedeça. Obedeça ao vosso pai, obedeça à vossa mãe, trazendo para o mundo espiritual. Obedeça à doutrina da tua igreja. Se tem alguém aqui, pastor, eu sou visitante, eu sou da igreja X.
E às vezes a pessoa não concorda com a doutrina daquela igreja. Mas a Bíblia diz que a ovelha tem que dar ouvido à voz do seu pastor. Não tem que buscar doutrina, se comparar às outras doutrinas. Ela tem que se colocar na palavra de Deus. Honrar a mãe dela, a igreja dela, o pastor dela. Não tem que sair inventando história, buscando fazer comparações. E nós, no geral, honrar o nosso Deus, o nosso Pai, que é soberano, que é sobre todos. Digam glória a Deus. Esta é a palavra de Deus para o teu coração. Onde nós começamos? Filipenses 2,5. Não é isso? De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E possa haver esse sentimento. Qual, pastor? O sentimento da obediência. Deus quer que você obedeça mais. Deus quer que nós sejamos mais obedientes. Coloca a mão no coração, fecha teus olhos, e eu quero que você faça essa oração. Que você possa observar, olha para você mesmo. Como que você está com Deus? Você tem obedecido? Você tem se colocado na palavra? Ou tem feito mais a tua vontade? Ou tem feito mais o teu querer? Deus tem dado ordens. Deus tem falado, Deus tem dado, mostrado os seus mandamentos. Mas até onde você tem obedecido? Ele diz, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Até onde mais você vai viver segundo a tua vontade? Endurecendo o coração, não deixando, não obedecendo. E às vezes a falta da fidelidade, de uma obediência, está trazendo prejuízo para a obra de Deus. Quantas vezes mais Deus vai precisar falar? Não tem que esperar como Saul, que foi rejeitado. Não deixa Deus te rejeitar por uma atitude errada. Ou não deixa Deus te rejeitar porque você não está obedecendo a palavra dele. Não deixa Deus te rejeitar porque você está vivendo a tua própria vontade, seus próprios deleites. É momento de você chegar no altar do Senhor. Nós iremos sentar à mesa, nós iremos comer do corpo, beber do sangue, nós iremos ceiar nesta hora. É o teu momento. Se há pecado na tua vida, de se lavar no sangue do Cordeiro. Se há pecado na tua vida, de se lavar no sangue de Jesus Cristo. É o sangue que nos purifica de todo pecado. E Ele também diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar todos os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então chega diante do Senhor. Se você não tem sido obediente, se o teu coração tem guardado mágoa, tristeza, se você não tem feito a vontade do Senhor, é o teu momento de chegar diante dele, de falar: Deus, me perdoa, me lava. Deus, eu estou aqui para ser perdoado, eu estou aqui para ser lavado pelo teu sangue. Eu quero ser amigo do Senhor, eu quero ser obediente à tua palavra. Deus, vem nos ajudar a obedecer, ajudar, meu Deus, a viver de acordo com a tua vontade, a viver de acordo com a doutrina do Senhor, com a doutrina do Pai. Vem, Deus. O Senhor pode exaltar a Jesus. Vem, meu Deus, exaltar esta pessoa, esta caída. Vem mudar a história deste homem, desta mulher, desta mãe. Uma mãe que está com o coração ferido. Ajude esta mãe. Ajude esta mãe a voltar a sorrir, voltar a se alegrar, voltar a ter prazer. Ajuda, Deus. Eu lhe peço em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Dê uma linda salva de palmas. Bem forte a Deus. Digam graças a Deus. Guarde essa palavra.